Olá, pessoal! Ensinar a profecia de Ezequiel 34 para crianças bem pequenas pode parecer um desafio e tanto, né? Mas nessa nossa conversa de hoje, vamos descobrir juntos como transformar essa mensagem tão poderosa em uma lição que vai ficar guardada no coração dos pequenos. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Ezequiel 34 fala sobre líderes que falharam, um povo que sofreu e um herói que promete resgatar todo mundo. Como a gente consegue traduzir uma história tão grande e profunda para cabecinhas e corações que ainda estão descobrindo o mundo? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver. Vamos seguir uma estrutura bem simples e prática para fazer essa mágica acontecer. Então, para começar, é bom lembrar que no coração de Ezequiel 34 existe uma história. E como toda boa história que prende a atenção, tudo começa com um problema. E o problema aqui é bem triste. Um monte de ovelhinhas que estão perdidas, assustadas e o pior de tudo, sem ninguém para cuidar delas. Olha que interessante. Ezequiel usa a imagem de pastores para falar sobre os líderes de Israel daquela época que, bom, eles falharam com o rebanho. E esse quadro aqui deixa isso muito claro. De um lado, você vê os pastores que só cuidavam de si mesmos, que exploravam as ovelhas. Do outro lado, a gente vê as ovelhas, totalmente vulneráveis, precisando de cuidado, proteção, um pingo de gentileza. É um retrato bem nítido de abandono e sofrimento. Ok, então nosso grande desafio como professores é justamente esse. Como a gente pega esse conflito e traduz para o universo das crianças? O segredo não está em explicar a teologia por trás de tudo, mas em conectar a história com sentimentos que toda criança conhece muito bem. O que é se sentir triste, sozinho ou com medo? E para fazer essa conexão, esse método de 4 passos é simplesmente fantástico. Primeiro, a gente foca na emoção da ovelhinha. Depois, a gente usa recursos visuais, fantoches, desenhos, ovelhas de algodão, o que funcionar melhor. O terceiro passo é simplificar a causa do problema, algo como os pastores não cuidaram bem delas, por isso elas se perderam. E por fim, a gente cria aquela tensão boa, sabe? Deixar as crianças sentirem que as ovelhas precisam de um herói. E pronto! A gente transforma uma profecia de condenação em uma emocionante história de resgate. E aí que a história tem aquela virada que a gente adora. Quando a situação parece não ter mais saída para as ovelhas, o herói supremo aparece. E ele não chega de mãos vazias, não. Ele entra em cena com um grande plano de resgate. Esse aqui é o ponto de virada. É o momento-chave. Deus não fala que vai mandar alguém. Ele declara que ele mesmo virá para resgatar suas ovelhas. É uma promessa pessoal, forte, que mostra o tamanho do seu amor. E o resgate vai muito além de só encontrar as ovelhas. O bom pastor age, ele cura, ele restaura, ele busca a que se perdeu, enfaixa a que está machucada, fortalece a doente, ele dá comida, descanso e segurança. Cada uma dessas ações é uma resposta direta à negligência dos maus pastores. É a promessa de um cuidado completo. Mas o plano de Deus fica ainda mais específico. Ele não só promete agir, ele promete um pastor perfeito. E essa, gente, é a conexão mais importante que a gente pode fazer para as crianças, ligando o Antigo Testamento diretamente com o Novo. Pensa só, séculos depois que o rei Davi viveu, Ezequiel profetizou que um novo pastor, da linhagem de Davi, viria. Isso era como uma grande seta apontando para o futuro, para o Messias que estava por vir. E aqui está o cumprimento da promessa. Jesus chega e diz com todas as letras, eu sou o bom pastor. É ele, aquele pastor prometido lá atrás, e ele vai ainda mais longe, dizendo que não apenas cuida das ovelhas, mas dá a sua própria vida por elas. Certo, agora que a gente percorreu toda a história de Ezequiel a Jesus, a pergunta é como a gente transforma isso em atividades práticas e memoráveis para a nossa salinha de aula. Vamos ver algumas ideias bem simples. Atividades como cantar músicas sobre Bom Pastor, fazer uma ovelhinha de algodão ou até uma brincadeira de esconder uma ovelha de brinquedo para as crianças encontrarem, tudo isso ajuda a solidificar a mensagem. Cada atividade reforça, de um jeito divertido, a ideia central. Jesus é nosso pastor, ele nos ama e sempre cuida de nós. A história de Ezequiel 34 é uma profecia antiga, mas o seu cumprimento em Jesus nos dá uma verdade que nunca envelhece e que a gente precisa compartilhar. Então, a reflexão que fica para a gente é como essa imagem tão poderosa do bom pastor pode guiar a sua sala de aula e tocar o coração dos seus alunos já nesta semana.